Olá, educadores! Sejam bem-vindos a mais um encontro aqui no canal LED. Compartilhamos com vocês algumas ferramentas que podem ajudá-los a se conectar também com os alunos que possuem acesso à internet em casa, pois precisamos nos dedicar e adequar as nossas práticas pedagógicas de modo a alcançá-los através dos diversos meios de comunicação. Vamos refletir hoje sobre metodologias ativas, através da valiosa participação de Leandro Holanda. Aproveitem! Desde já pedimos que vocês se inscrevam em nosso canal, se não tiver inscrito ainda, né? Esse aqui é o nosso meio de comunicação para alcançar vocês, educadores. Olá, eu sou a professora Karina, sou professora de educação infantil, faço parte da equipe LED. Sejam bem-vindos a mais um encontro semanal conosco. Olá, pessoal. Eu sou a professora Sheila, também sou da equipe LED, sou professora de anos iniciais. Sejam bem-vindos a mais um encontro. Colocamos aí na tela para vocês os nossos objetivos que temos com o portal LED e o canal LED também. Nós temos aí a intenção de fomentar as práticas pedagógicas inovadoras aí nas escolas, com os professores, nas aulas presenciais e não presenciais, auxiliando vocês na aplicação dessas tecnologias no processo educacional. A equipe LED pesquisa, corre atrás das diversas ferramentas que os educadores têm utilizado atualmente para facilitar todo esse processo de adequação por vocês, professores. Esperamos que as equipes gestoras incentivem e auxiliem todo esse movimento, toda essa adequação, juntamente aí com os professores, onde a gente espera que eles conheçam as diversas ferramentas, né, propostas não somente aqui no LED, como através da pesquisa que ele faz individualmente, para que ele consiga adequar e planejar suas aulas presenciais ou não presenciais, né, para esse momento de hoje. E sabemos que com todo esse movimento, a gente alcança o aluno de modo a promover as competências e habilidades fundamentais para que ele seja incluído aí na cultura digital. E na nossa conversa de hoje, nós teremos quais ferramentas e equipamentos estamos usando, né, para o nosso encontro de hoje. Teremos também Aprendendo com quem faz, uma participação super especial de Leandro Holanda, metodologias ativas será o assunto que irá ser tratado. Teremos o momento do quadro para se inspirar, de olho nas dicas e, para finalizarmos, o Estamos utilizando algumas ferramentas e equipamentos para fazer essa transmissão aqui no canal. A gente tem o cuidado de sempre trazer para vocês, para que vocês conheçam as ferramentas e talvez possam até usar aí nas suas práticas. O YouTube é a plataforma onde a gente compartilha os nossos vídeos, faz as transmissões. O StreamYard conversa com o YouTube e possibilita que nós três façamos essa interação simultânea, né? Aqui através do YouTube. Usamos o Google Apresentações para criar todo esse material que é transmitido aí na tela para vocês. E no final de todas as apresentações, nós colocamos um link que você tem acesso ao Google Forms, onde você faz a validação da sua presença, nos dá o feedback de todas as suas impressões aqui nas transmissões do LED. E além disso, a gente necessita, para fazer todo esse movimento, do notebook com acesso à internet e um fone de ouvido com o microfone.
nós iremos receber o Leandro Holanda. Ele é mestre em ciências pela USP, especialista em tecnologias educacionais pela PUC, é cofundador da Tríade Educacional, possui experiência como gestor educacional em escolas privadas e como especialista em educação em empresas como Fundação Lema, Associação Nova Escola, Microsoft e Editora Moderna. É professor de metodologias ativas na pós-graduação do Instituto Singularidades. Participou de formações sobre STEM em Atlanta e na Universidade de Stanford. É um dos autores do livro intitulado Ensino Híbrido, Tecnologia e Personalização na Educação, lançado em 2015, indicado ao Prêmio Jabuti em 2016. Organizador da obra STEAM em sala de aula, lançado em 2020 pela editora Penso. E o Leandro irá abordar, então, o que são as metodologias ativas e como elas podem contribuir no ensino remoto durante o período de aulas não presenciais. Nós agradecemos a participação do Leandro. Seja muito bem-vindo, a equipe LED fica muito feliz de sua participação. Eu sou o Leandro Holanda e hoje eu estou aqui a convite do pessoal do LED. Eu vou falar um pouco sobre metodologias ativas. Então, primeiro, muito obrigado pelo time do LED por ter esse espaço para poder conversar com vocês. Espero que seja um momento útil e que vocês possam também depois levantar questionamentos. Eu vou deixar meu contato e a gente pode conversar, inclusive, se alguém tiver alguma dúvida, e vou tentar trazer algumas referências para ajudar na nossa discussão do tema. Bom, vou me apresentar. Antes, eu sou professor universitário, trabalho na PUC, trabalho no Instituto Singularidade, sou cofundador da Tríade Educacional ao lado da Lilian Bassic, e também trabalhei em alguns projetos junto de redes públicas, pensando na implementação da BNCC, falando um pouco de ensino de ciências e metodologias ativas, que são os meus tópicos aí favoritos de pesquisa e de estudo. Eu vou mostrar um pouquinho, antes da gente começar, duas obras que eu participei e que acho que elas são boas referências sobre a temática, e aí a gente também pode começar tendo essas referências como o ponto de partida, mas também vou acrescentando outras ao longo da minha fala, tá? Bom, a gente então participou, tanto eu quanto a Lilian Bassic, de dois materiais aqui que eu gosto de citar. O primeiro é um livro de ensino híbrido, onde eu participei de um grupo de professores que passaram um ano planejando juntos, experimentando metodologias ativas na sala de aula. Então, isso nos ajudou muito a ter uma visão de papel do professor, do aluno, pensar nos espaços, nos recursos digitais, e a gente acabou colocando um pouco dessas experiências aqui no livro. Eu escrevi um dos capítulos sobre o papel do professor, junto com a Flávia. E o segundo é um material mais recente que eu e a Aline organizamos sobre STEAM na sala de aula, e que também fala de metodologias ativas, mas mais com foco na aprendizagem baseada em projetos. Então, também, se alguém tiver interesse, tem um grupo muito legal de autores aí, inclusive a gente também tem alguns capítulos onde a gente discute, né, como é que o STEAM se relaciona com a aprendizagem baseada em projetos, pensando nesse rol das metodologias ativas. Bom, mas vamos lá para a nossa conversa, que acho que o mais importante. Eu separei aqui, basicamente, em dois momentos para a gente discutir um pouco do porquê das metodologias ativas e olhar para algumas práticas, olhar para alguns recursos digitais que podem nos ajudar também em sala de aula, trazer alguns exemplos mais práticos. Bom, a primeira coisa é que metodologias ativas não é uma moda, tá? Então, a gente tem hoje uma discussão muito forte e muitos professores, né, com esse receio de, bom, metodologias ativas é uma moda, e na verdade, a gente não está discutindo metodologias ativas porque é legal e interessante, não está na moda, mas porque a gente tem hoje uma grande missão como educadores, que é olhar para esses currículos inovadores, inclusive o nosso currículo, né, que a BNCC traz como referência, também tem as competências gerais que vêm antes do conteúdo, né? Então, a gente está falando de como é que a gente vai desenvolver em todas as áreas do conhecimento a comunicação, a colaboração, projeto de vida, empatia. Então, isso faz com que a gente olhe para as nossas práticas de sala de aula e que a gente reflita sobre o que a gente está desenvolvendo e será que, de fato, essas práticas também estão ajudando a desenvolver essas competências, que na BNCC são as competências gerais, né? Então, será que quando eu trabalho um conteúdo de ciências,
E aí, quando eu só explico um conceito, será que isso de fato estimula o aluno a desenvolver o pensamento científico, né? Então, é um pouco desse processo onde a gente tenta trazer o estudante para o centro como o indivíduo que vai passar por experiências de aprendizagem, onde ele vai criar, ele vai produzir, ele vai refletir sobre o que ele criou para poder construir o seu aprendizado, né? Então, aqui, esse é um livro que eu gosto bastante de citar, porque muitas vezes a gente fica perdido nessas referências, né, e de achar onde que vem essa ideia de BNCC, de currículo por competências. E esse é um livro do Charles Fadell, do Center of Curriculum Design, que ele tem uma produção muito interessante de conhecer vários currículos que foram reformados, no sentido de olhar para as competências. Então, ele fala muito da colaboração, da criatividade, como é que isso entra no currículo, quais são os próximos passos, né? Na verdade, as perspectivas. Então, é um material gratuito, você consegue, se você jogar no Google Educação em 4 Dimensões livre, você vai achar ele para baixar, ele foi feito gratuito, então, para ser gratuito, então você consegue achar e fazer o download. É uma boa referência para você que quer aprofundar nessa temática e conhecer um pouco mais dessa ideia dos currículos, pensando nas competências, né, pensando no conhecimento para além das áreas, mas para ajudar o estudante no projeto de vida dele. Bom, então, tendo em mente essa ideia, a gente também começa a olhar um pouco para a importância de se pensar um percurso formativo quando a gente fala de metodologias ativas. Muitas vezes a gente pega um aplicativo ou alguma tecnologia, inclui isso numa aula, às vezes uma aula bastante tradicional, né, de ter uma explicação, conceito, depois um exercício e uma finalização, e aí a gente, às vezes, insere alguma coisa ali que deixa essa aula um pouco mais inovadora, enriquecida, mas não é necessariamente uma metodologia ativa, né? Então, quando a gente fala de metodologias ativas, a gente está falando de um novo olhar no sentido de pensar esse percurso formativo. Então, é uma ação que promove uma reflexão, e aí vão entrar os conteúdos. Então, vamos pensar, naturalmente, na sala de aula, a gente começa com um conceito. Então, hoje, no ensino remoto, às vezes a gente manda um vídeo, vai passar um conceito, e o aluno vai realizar exercícios. Então, o que a gente está discutindo aqui, na verdade, é tentar promover uma ação, não necessariamente vai ser realizar exercícios, mas pode ser, por exemplo, fazer uma leitura, refletir sobre essa leitura, ou então assistir um vídeo e refletir sobre esse vídeo, e a partir daí, a gente vai promover um processo de reflexão que vai levar à entrada dos conceitos, então vai levar ao processo de aprendizagem. Então isso, na verdade, se conecta num percurso formativo, então é importante a gente ter isso, né, em mente quando a gente está falando de metodologias ativas. E aqui tem uma citação muito legal que é do Dewey, né? Então, até para a gente ver como essa ideia de metodologias ativas, apesar de não ter esse nome, mas isso já é de bastante tempo e já vem na fala de muitos autores na área de educação. Então, o Dewey ele fala o seguinte: nós não aprendemos pela experiência, nós aprendemos refletindo a partir da experiência. Isso quer dizer que a gente também não tem que tomar um pouco de cuidado, que metodologias ativas não é só fazer, né? A gente tem essa impressão um pouco equivocada, essa ideia de falar que metodologias ativas é você sair fazendo um monte de coisa, sendo que, na verdade, o mais importante é que o aluno reflita sobre o que ele fez. E nesse processo de reflexão é onde a gente vai estimular o aprendizado, a entrada de conceitos novos, então ele vai poder também conectar com essas experiências os conceitos que a gente quer que ele aprenda. Então, esse é um ponto muito importante, né? Tomar cuidado para que a gente não tenha aí uma gincana, não é essa a ideia, né, de metodologias ativas. E muitas vezes vai ser necessário ter uma aula expositiva no meio desse percurso, e tudo bem, a ideia também não é que o estudante vai estar o tempo inteiro criando ou só refletindo, em alguns momentos ele vai estar passando pelos conceitos, mas não de uma forma, né, clássica que a gente conhece, que é conceito e exercício. Então, trazendo essa experiência e, a partir dela, desenvolvendo um percurso onde ele vai explorar esse conhecimento e vai ter várias experiências nesse percurso formativo. Então, aqui acho que tem essa instigação que a gente já começou a falar no slide anterior, né? Metodologias ativas ou práticas isoladas? Então,
muitas vezes a gente olha, por exemplo, para a sala de aula invertida, que é um processo muito interessante, onde o aluno se prepara consumindo, não só consumindo, mas refletindo sobre o que ele consumiu de conteúdo no momento fora da aula e durante a aula, e aí pensando hoje na educação remota, no momento síncrono, ali onde ele está conectado com o professor, ele vai fazer uma atividade para explorar isso que ele aprendeu anteriormente. Então, pode ser um debate em grupo, pode ser construir um instrumento onde ele vai poder sintetizar essas ideias, ou resolver um problema. Então, depende muito da área e do objeto de conhecimento, mas é muito importante que esse processo ele vá se interligando com uma filosofia mesmo, uma ideia de se trabalhar com o estudante no centro, né? Então, às vezes a gente pega e faz esse processo, depois você vai lá e dá uma aula tradicional, né? Para ter certeza de que eles aprenderam. Então, esse é um processo que a gente tem que tomar cuidado, porque senão a gente faz como se fosse uma sobremesa, né? E quando a gente está falando de metodologias ativas, a gente quer que seja o prato principal. Então, a gente quer que isso aconteça de uma forma orgânica. É lógico que demanda muito da formação do professor e da experiência, mas é importante ter um olhar para se a gente não está só pegando um processo simples, pequeno, e colocando num processo muito tradicional, né? Um processo muito tradicional, não, mas ligado apenas à exposição, né, ao professor como centro desse processo. Então, esse é um ponto para a gente de atenção importantíssimo aí quando a gente fala de metodologias ativas. Bom, e aí a gente tem que pensar em alguns elementos que eles são aí essenciais para o nosso trabalho quando a gente fala de metodologias ativas, né? A primeira coisa é olhar para os objetivos de aprendizagem. Então, a gente sempre vai começar a criar essas experiências, e aí a gente pode usar a aprendizagem baseada em projetos, ensino híbrido, tem um monte de coisa legal aí, mas é pensar o que eu quero que o meu aluno aprenda e qual que é o melhor processo, né? Qual vai ser a melhor metodologia para isso? Então, isso é muito importante, e não começar pelo contrário, né? Eu gostei de sala de aula invertida, quero aplicar, então vou colocar isso em qualquer lugar ali só para encaixar. Não. Até porque você vai perceber que tem objetos de conhecimento que vão ser mais fáceis de trabalhar numa proposta mais ativa e outros nem tanto. Então, você vai precisar refletir sobre esse percurso formativo. E a gente começa olhando para esses objetivos de aprendizagem. Então, nessa aula, o que eu quero que o aluno aprenda? E aí eu vou começar a pensar, por exemplo, em que evidências eu posso coletar, como é que a tecnologia vai me ajudar nesse processo. A gente já pode até entrar, lógico, não é para esse tema que eu estou fazendo essa conversa, mas a gente pode entrar na questão do planejamento reverso, que hoje tem sido muito discutido como uma estratégia de planejar com foco nos objetivos de aprendizagem. Então, mas pensando em metodologias ativas, é importante começar por aí. O que eu quero que os meus alunos aprendam, e a partir daí vamos pensar qual que vai ser esse percurso que eles vão desenvolver. Né? O ambiente, quando a gente fala em ambiente, hoje, lógico, falando em educação remota, a gente está trabalhando muito em casa. Mas a gente fala também na escola, como é que organiza esse ambiente da melhor forma possível, né? Então, talvez colocar um aluno atrás do outro, um quadro, um professor ali, eu não tenho o melhor ambiente para desenvolver uma atividade em grupo, né? E aí eu preciso entender onde é que eu vou fazer isso. Mesmo quando eu trabalho online, dá para trabalhar em grupo também, mas pensar qual é o melhor aplicativo, qual é a melhor forma de organizar os alunos, né? Hoje, quando a gente fala de educação remota, a gente também está transpondo muito o nosso modelo, né? Por exemplo, a gente faz uma palestra, grava uma aula, e isso vai para os estudantes. Isso é uma das coisas que deveria acontecer. Mas se eu quero trabalhar metodologias ativas, mesmo na educação remota, eu preciso promover outras reflexões, outras atividades que ele vai sair um pouco da tela. Então, esse é um ponto importante, mas também pensando no espaço da sala de aula e talvez no retorno, é importante ter essa visão do ambiente, como é que a gente consegue organizar esse espaço de uma forma adequada para promover essas experiências de aprendizagem que a gente vai desenhar. Então, aí isso já foca no nosso terceiro ponto, que é justamente as experiências de aprendizagem. Então, é olhar para o que o aluno vai aprender e como é que eu vou propor isso, né? Então, tomar cuidado para que essas experiências não se tornem aí pequenas gicanas, né? Então, aquela coisa, 5 minutos você vai ler isso, 5 minutos não. A ideia é que ele tenha tempo para processar. Quando a gente fala de metodologias ativas, a gente está falando de personalização, que envolve muito o estudante ter uma certa liberdade para escolher como ele quer aprender, ou no tempo dele. Então, esse processo é muito importante para a gente considerar e integrar. Então, nessa experiência de aprendizagem, qual é o conteúdo que ele vai aprender, qual é o processo que a gente vai utilizar, qual é a metodologia e qual é o recurso digital que a gente consegue integrar.
E aí um ponto muito importante é que a avaliação ela é formativa no sentido de que ela vai acontecer o tempo todo. Então não é apenas, né, você ter uma série de atividades e uma prova, mas a cada aula você coletar evidências para pensar se os alunos realmente estão aprendendo e pensar o que você pode fazer para planejar uma atividade com foco nisso, né? Então, muitas vezes a gente vai lá, aplica uma prova, e aí você tem aquela sensação de que os alunos não foram tão bem no ponto. Então, o que a gente faz? A gente vai lá, faz uma correção dessa prova, e hoje estamos usando muitos formulários online para fazer essa transposição, e aí a gente, corrigindo essa prova, então acha que nesse exercício a gente deu conta de sanar essas dúvidas. Quando a gente fala desse planejamento mais dinâmico, desse processo de avaliação formativa, é você parar no final de uma aula e refletir, bom, será que os meus alunos chegaram lá? Se não, que outras experiências eu posso promover para que eles consigam chegar nesse objetivo de aprendizagem que foi delimitado? Então, esse é um ponto muito importante. É importante a gente olhar e fazer essa mudança na forma de avaliar. E lógico que as avaliações formais vão continuar aí, né? Vão continuar existindo. Essa é sempre a primeira fala dos professores. Mas ele vai ter que fazer o Enem, ele vai ter que fazer a Prova Brasil, ele vai ter que fazer qualquer outro exame. Sim, mas um estudante que explora e que trabalha e que está bem formado, ele vai ser capaz de fazer qualquer exame. E a gente não vai eliminar esses exames, né? Nunca. Isso existe no mundo todo, mesmo em países que têm uma educação muito inovadora. A ideia é que a gente possa ter esses processos, mas também agregando outros processos onde não necessariamente o aluno vai fazer uma prova. E aí, quando a gente fala de metodologias ativas, como eles vão estar sempre produzindo alguma coisa, você tem muitas evidências ali que você pode utilizar para acompanhar a aprendizagem dos estudantes. E aí, eu até trouxe aqui uma referência legal, porque a gente falou muito dos objetivos de aprendizagem, e eu sei que hoje muitas escolas, muitas redes estão tentando pensar que aprendizagens são essenciais para esse momento. E esse aqui é um instrumento que eu construí, eu participei de um grupo de especialistas lá pelo Instituto Reúna, e eles organizaram os mapas de foco da BNCC. Vários especialistas foram responsáveis por trazer alguns exemplos para objetivos de aprendizagem, mas mais do que isso, olhar para quais são as aprendizagens foco da BNCC que a gente tem que priorizar, né? E aí, nesse momento onde a gente sabe que talvez a gente não consiga cumprir todo o currículo planejado de um ano, uma boa referência para que você possa selecionar as aprendizagens essenciais para trabalhar com os estudantes. Bom, e aí a gente tem que pensar também em recursos digitais, né? Então, metodologias ativas não necessariamente está relacionado com a parte de tecnologia educacional, apesar de que existe muito esse casamento, porque alguns recursos facilitam muito o processo. Mas, de novo, às vezes a gente também aprende tanto recurso e aplica ele de uma forma pouco significativa ou não inspirada nessa ideia de metodologias ativas. E aí é um ponto de atenção para a gente, né? Lógico que a gente vai ter que aprender mais recursos como professor. Então, o professor Moran já dizia isso, né, até no capítulo que eu escrevi no livro de ensino híbrido, eu cito essa fala dele, que a gente vai ser cada vez menos curador de conteúdo e mais designer de experiências de aprendizagem. Então, nesse sentido, a gente entender onde é que eu vou precisar de um recurso digital, para quê, e o que ele vai mudar na minha aula. Né? Porque se ele não mudar nada, às vezes ele é só um confete ali, não precisa estar ali. E para isso você tem que conhecer alguns recursos. Então, tem muito essa fala, o aluno ele sabe, né, com certeza ele sabe, sim, muito mais talvez do que a gente na idade deles, mas ainda assim eles estão muito presos numa ideia de comunicação, de entretenimento, e às vezes usar para aprender é um desafio para eles. Então, é importante que você também conheça aquilo que você está usando, você não precisa dominar, mas ter uma noção do porquê que você vai usar. Né? Não porque alguém usou uma palestra, porque alguém achou legal, alguém te disse que era legal, então esses não são motivos adequados para que você busque integrar esses recursos digitais, mas sim pensar, bom, se eu quero mandar para o aluno alguma coisa para ele se preparar, será que eu tenho algum recurso que eu posso mandar para que ele faça um resumo desse material que ele processou fora da sala, para eu entender o que ele aprendeu? E aí a gente vai ter, por exemplo, vários recursos como os formulários, né, aplicativos que você pode fazer questionários, então tem muita coisa legal nesse sentido. Ou de uma outra forma, eu quero que os meus alunos comecem preparando um texto em casa. Então, como é que eu consigo utilizar um recurso onde o aluno vai, junto com outros alunos ou com o professor, começar a produzir um texto colaborativo online, né? Então, eu posso pedir para que ele prepare um vídeo e aí pensar como é que eu vou usar esses recursos da melhor forma possível, né? E pensando que eles são ferramentas. Então,
a aula não gira em torno do recurso, ela gira em torno da aprendizagem, do processo e desse percurso formativo que a gente está desenhando, tá? Então, esse é um ponto muito importante para a gente refletir. Eu adoro recursos digitais, mas eles têm que fazer sentido na aula, eles têm que estar integrados a essas experiências de aprendizagem. Eu trouxe dois aqui para comentar, porque eu gosto muito deles, e como o nosso tempo é relativamente curto nessa conversa, eu não vou conseguir entrar em cada um deles para mostrar. Mas o primeiro deles é o Edpuzzle, que é um instrumento que você cria uma conta e você pega vídeos do YouTube e pode inserir algumas perguntas. Então é muito legal quando você manda um vídeo para os seus estudantes e aí você quer aproveitar esse conhecimento para fazer uma atividade presencial ou, no caso, agora, uma atividade síncrona, né? Quando você vai estar conectado numa videoconferência. Mas você quer saber o que eles aprenderam com esse vídeo. Então, o Edpuzzle permite que você faça inserções de questões ao longo do vídeo para saber o que os alunos aprenderam, qual é a principal dúvida, e aí você até consegue focar esses momentos que você vai ter com eles olhando para essas dúvidas. Então, isso é bastante interessante para um recurso digital. Ele é bem simples e você usa vídeos do YouTube. E o que é legal é que você pode cortar vídeos do YouTube para compartilhar, criar uma turma. Nesse link aqui, www.triad.me/recursos digitais, eu gravei um tutorial. Então, se você entrar nessa página, você vai rolar a página e vai achar lá o Edpuzzle. Eu gravei um tutorial com passo a passo para quem quiser aprender a usar esse recurso. É um videozinho que deve ter uns 12, 15 minutos, mas você pode ir pausando, aprendendo. Então, se te interessa, vai nesse endereço e aprofunda. Eu acho bem legal em conhecer recursos digitais. Como a gente falou, isso faz parte desse processo de pensar em metodologias ativas, apesar de não ser protagonista. E o Padlet é um recurso que eu gosto bastante porque ele é simples, ele é bem coringa, ele é um mural virtual, ele é um mural que permite que os estudantes criem conteúdo e compartilhem conteúdo, e hoje, quando a gente está falando de educação remota, a gente tem muita dificuldade de ver os estudantes. Então, às vezes, eles podem fazer um exercício, tirar foto, e aí você vai tendo uma noção, tendo essas evidências do que eles estão aprendendo remotamente, né? Então, não apenas o formulário, né, como um monte de questão objetiva, mas qual é a produção que eles têm, né, para além desses formulários. E o Padlet é um recurso muito legal para isso, dá para trabalhar com mapas interativos, dá para trabalhar com um mural onde cada estudante pode compartilhar um desenho, uma foto ou uma produção textual, que seja. Então, eles podem comentar, eles podem avaliar. Então, tem muitos recursos interessantes. E aí também tem um tutorial que eu fiz que está em www.triad.me/recursos digitais. Então, se você também quer saber mais, entra lá, é o primeiro link que aparece, você vai achar um link do YouTube, e aí tem esse tutorial que eu fiz passo a passo, como é que você usa o Padlet. É bem simples e é legal que ele é leve, é fácil de usar, então ele funciona com um link que você pode mandar para os alunos, dá para pôr um QR Code que você pode pôr na atividade que vai impressa, e o que é bacana é que ele dá uma sensação de estar num grupo, porque como o aluno está em casa e não vê muito a produção dos outros colegas, quando você cria um mural desses, eles vão poder entrar e compartilhar, e a partir daí eles vão conseguir também ter uma noção do que os colegas deles estão fazendo, né? Então, eu acho bem interessante. São dois recursos simples, mas para mim eles fazem bastante diferença, né? O Edpuzzle, eu tenho até uma história, eu vou contar rapidinho. Quando eu pensei a primeira vez numa sala de aula invertida, eu tive uns problemas com mandar o vídeo para os estudantes, porque ninguém assistia. Então, o Edpuzzle é legal porque você consegue acompanhar o quanto do vídeo cada aluno assistiu, o que eles acertaram, erraram, então ajuda muito, né? E hoje eu sempre também penso que não só mandar um vídeo, mas nesse processo é importante pôr algumas questões para que ele reflita sobre o que ele está vendo ali. Senão, às vezes, ele assiste, nem presta muita atenção, e quando ele vai chegar no momento para fazer essa atividade, talvez ele não consiga. Então, esse é um ponto legal, e o Edpuzzle é uma ferramenta muito bacana para esse processo. Bom, e aí, a gente já está chegando, né, no final. Esse é um vídeo curto e tem pouco tempo, mas eu tentei trazer alguns temas interessantes para que vocês possam aprofundar mais. E aí a gente tem aqui no nosso site da Triad, tem um lugar que chama material de apoio. Lá no material de apoio, a gente tem uma parte onde é a nossa videoteca. Na nossa videoteca, a gente tem muitas conversas que a gente fez sobre educação remota. Então, a gente conversou, fez um bate-papo com o professor Moran, fez com a Mazé também, fez com a Mazé de língua portuguesa, a Bia Ferraz também, que é de educação infantil, o professor José Moran, que é uma grande referência, e também então, tem várias conversas também com a Lilian Bassic, onde a gente fala sobre avaliação, a gente fala sobre recursos digitais.
Então tem muito vídeo lá para quem quiser aprofundar, né? Então acho que aqui hoje é mais uma pílula, e aí a partir daqui eu estou tentando trazer algumas referências para quem quiser aprofundar. E outra coisa que tem também lá é os nossos tutoriais. Então eu gosto muito de fazer tutorial de recurso digital para ajudar professores, e aí eu coloco lá no nosso YouTube. Então lá nesse você vai achar também recursos digitais, tem uns resuminhos e tem os nossos links para o YouTube, tá? Então os tutoriais que a gente criou de recursos. Tem também uma série que a gente fez recentemente que a gente chamou de rodas de conversa, que é bater papo com alguns professores e eles contam algumas práticas. Então eu também recomendo, porque tem muita coisa legal lá. Tem professores contando o que eles fizeram em aulas de matemática, com educação infantil, com ensino médio, com ensino fundamental, e falando de aula de ciências também, de português. Tem gente que convidou a gente para participar de lá. Tem umas experiências muito legais. E ali é realmente um bate-papo, são vídeos curtos de 30, 40 minutos, e você pode conhecer uma prática, pode se inspirar, quem sabe até depois compartilhar essa prática e estar com a gente quando a gente for fazer uma segunda rodada das rodas de conversa, tá? Então, conheçam lá, e aí também no nosso site tem um pouco dos nossos textos, das nossas produções, e eu espero que vocês possam aproveitar esse material e compartilhem com outros professores para realmente ser um material formativo nesse momento. E aí eu também vou deixar meu contato, né? Então eu sei que aqui é um momento curto, onde a gente não tem muito tempo de explorar todos os tópicos com muita profundidade, mas acho que foi legal, deu para a gente conversar um pouco e trazer alguns elementos de metodologias ativas e algumas referências. E eu vou deixar meu e-mail aqui, ó, leandro@triade.me. Então, se você tiver alguma dúvida, precisar de algum material, alguma referência, pode me escrever, eu vou ter o maior prazer em te responder e conversar sobre o tema, tá bom? Pessoal, eu espero que esse vídeo tenha ajudado a refletir um pouco sobre metodologias ativas. A minha principal mensagem é: cuidado para não deixar esses processos muito superficiais. Então é importante planejar, é importante refletir, mas também é importante aplicar, porque a partir da aplicação, da prática, a gente reflete e pode melhorar esses processos, tá? Então é isso. Eu sei que a gente está passando por um momento muito complexo na educação, então eu espero que eu possa ter ajudado, que eu tenha conseguido ajudar de alguma forma, né, com alguma referência ou algum tópico que possa ser prático e útil aí no dia a dia de vocês na sala de aula. Bom, pessoal, obrigado pelo convite, um abraço e bom trabalho para todo mundo, ou se você estiver assistindo isso no outro horário, bom descanso, enfim. E se você tiver alguma dúvida, pode me escrever. Até mais, tchau, tchau. Com certeza, você contribuiu conosco hoje, Leandro. Nosso muito obrigado. Um professor tão dedicado, né, exemplar, que já contribuiu com a equipe LED de forma presencial de outras vezes. E hoje aqui, de maneira virtual, nós agradecemos muito a sua contribuição. Deixamos aí na tela para vocês indicações que o Leandro acabou de nos dar, né? Lá no portal você vai ter acesso a essa apresentação, aí basta clicar nos links, né? E aqui no canal no YouTube, nós deixamos na descrição para que você acesse de maneira prática também, tá certo? E nesse momento, nós temos aí um link do nosso vídeo no canal LED, tá bom? Então, caso você queira rever esse vídeo, né, com mais detalhes, verificar alguma coisa que ainda ficou em dúvida, saber as indicações, né, mais precisas, então é só você estar clicando nessa imagem que está em nossos slides lá no portal LED, tá certo? Que ela já te direciona para esse vídeo que você possa assisti-lo pela primeira vez ou novamente. Convite para vocês. Em todos os nossos encontros aqui no canal, a gente deixa o quadro para se inspirar, né? Onde a gente faz uma pesquisa sobre o assunto que a gente traz para você. E nesse caso aí nós trouxemos um blog que traz todo o descritivo muito interessante do que é metodologia, como aplicar
E no decorrer da navegação lá no blog, você vai ter uma parte onde você pode baixar o mapa conceitual das metodologias ativas. Então, aí fica a dica para vocês. E, além disso, nós temos um artigo que a Lília Bacic também publicou aí no link que está ativo nessa página, que você poderá acessar pelo portal ou na descrição aqui do canal, sobre ensino híbrido, muito mais do que unir aulas presenciais e remotas. Então, fica aí a dica bacana para complementar tudo que foi falado aqui com vocês hoje. E para ter acesso ao material, né, vocês podem também acessar o gg.gg/portal-led, clicar na aba Aprendizagens Inovadoras. Todos os materiais apresentados nos nossos encontros estão disponíveis aqui. EF, Ensino Fundamental, EI, Educação Infantil. Nós temos o nome do que foi abordado e a data da apresentação. E mais uma dica para vocês, fica o convite para visitar o nosso canal do YouTube, né? No gg.gg/canal LED, tá certo? Lá nós temos todas as transmissões que foram feitas durante esse período aí de aulas não presenciais. Nós temos também indicações de outros vídeos. Basta você acessar lá as playlists, fazer algumas consultas e verificar o que te atende nesse momento. Nós temos a playlist, enfim. Visite lá o nosso canal. Quem ainda não se inscreveu, se inscreva, né? Clica lá no sininho, deixa a sua mensagem, tá bom? Nós agradecemos bastante essa participação aí de vocês no canal. Bom, chegamos ao momento aí final do nosso encontro, né, que é o feedback, o famoso feedback. Deixamos aqui nosso abraço virtual. Muito obrigado para todos vocês que estiveram conosco até esse momento. Para acessar esse feedback, você tem duas formas. Ou digita aí na sua barra de pesquisa da internet, gg.gg/liveled, ou através do celular, você mira com a câmera no QR Code, que te levará automaticamente para o Google Forms que criamos para esse feedback. Muito obrigada e até a próxima aqui no canal. Agradecemos imensamente aí a participação de vocês em mais um encontro semanal. Fiquem com Deus e até semana que vem. Tchau, tchau. Obrigada, pessoal. Até o próximo encontro.